Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre machismo e feminismo. Um é o contrário do outro e você se sente mais machista, você se sente mais feminista. Como que é esse conflito para você? Porque muitas mulheres dizem, né? Eu sou feminista, eu luto por esta causa, mas adoro um cavalheirismo de um homem abrindo a porta do carro, dizendo as damas primeiro. Mas isso é um pouco do machismo, porque o feminismo ele luta por essa igualdade, mas vamos falar sobre isso no vídeo. Então fique comigo até o final e vamos refletir um pouco sobre isso. Será que o machismo é o contrário do feminismo? Uma vez eu vi o Mário Sérgio Cortella dizendo uma coisa muito interessante que para mim fez total sentido e eu acho que pode fazer para você, que ele dizia: o contrário do machismo é a inteligência. O feminismo ele luta pela causa, assim como o LGBTQIA+, né, por uma igualdade social, onde não só o homem pode fazer tudo, a mulher ela consegue fazer tudo, assim como o gay, a lésbica, o trans, a gente tem a capacidade intelectual. Claro que em questão de forças, nós somos condicionados a ter uma força maior. Então, não, porque existem serviços braçais. Gente, isso é um pouco se minimizar, né? Você achar que se você não se exercitar, se você não praticar aquilo, se você não se condicionar àquilo, você não consegue. Claro, todos nós conseguimos o que a gente quer na vida. Já o machismo, ele é cultural, né? Ele é enraizado, a gente é condicionado o tempo todo, até esse fato do cavalheirismo, né? As damas primeiro, abrir a porta do carro, essa gentileza já coloca a mulher dentro de uma caixinha de que ela é sensível, de que ela precisa ser protegida, de que ela precisa dessa proteção masculina. E isso faz a mulher se sentir a falta dessa proteção. Quando a criança, né, a mulher, ela vai crescendo, ela vai sentindo essa falta de que eu preciso de um homem para me proteger, eu preciso de um homem para conceber um lar, eu preciso de um homem para ter uma família. Então a gente cai nesse tradicionalismo que é desnecessário. Se a gente fizer uma analogia como um todo, todos nós temos um pouco do machismo e todos nós desenvolvemos um pouco do feminismo, né? Porque a gente nasce com essa cultura machista e conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo de que não tem essa necessidade. Então a gente vai se desconstruindo em algumas coisas. E muitas vezes as mulheres elas pensam, né, o que passa na cabeça desse homem? Será que ele está me dando atenção? Será que ele está fugindo de mim? O que se passa na cabeça de um homem? Então você tem que parar e perceber de que o homem ele não foi desconstruído, né? E a mulher ela tem um processo de desconstrução muito maior, porque ela sente essa necessidade, né, conforme ela vai ficando mais velha, desse lugar no mundo de igualdade. Ela começa a perceber que certas coisas é machismo, então ela vai se desfazendo de partes, vai se colocando questões que ela precisa se impor em algumas situações para que ela tenha alguns direitos que ela sente que seja dela, né, como mulher, né, só porque ela é mulher que ela tem que sentir essa desvalorização. Já o homem, ele não tem essa necessidade, né, então ele não olha para baixo, ele não olha para as pessoas que são inferiores a ele, e ele cresceu como se todos fossem inferiores a ele, e ele é o homem da situação. Então muitas vezes a mulher ela vai se permitindo de que algumas situações sejam permissíveis para o meu conforto, mas isso entra em questão do conflito. Aí quando você para e pensa o que passa na cabeça desse homem, você está alimentando esse tipo de comportamento machista dentro dele. Então, quando a gente vai falar sobre o feminismo, dessa igualdade, a gente tem que se colocar nesse papel de igualdade. Então é um processo cognitivo, psíquico, tanto difícil para o homem quanto para a mulher. Os gays, as lésbicas, né, todos os outros gêneros e sexualidades,
eles têm uma consistência maior sobre isso porque nós não fomos condicionados. Então, a nossa história foi condicionando a mulher e o homem, os dois gêneros, né? Agora, os demais foi uma descoberta. Cada um se descobriu na sua forma, na sua essência, de como praticar, de como exigir os seus direitos, de como, né? Todo esse processo. É como se fosse uma nova vida. Tudo aquilo que a gente aprendeu já é desnecessário. Então, tudo que eu for aderir à minha vida daqui para frente é o que vai me moldar para quem eu sou. Tanto o homem quanto a mulher, eles têm uma desconstrução e uma construção. Então sempre vai existir esse conflito entre as relações sobre qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher nessa situação. Quando a gente vai pensar no machismo, ou no feminismo, ou homofobia, a gente tem que pensar se eu estou desqualificando alguém. Se estou desqualificando aquela pessoa pelo gênero, pela raça, pela orientação sexual, pela sua essência, eu estou desqualificando. A gente não pode desqualificar. E o machismo, ele vem dessa desqualificação. Por isso que o Mário Sérgio Cortella, ele diz exatamente que o contrário do machismo é inteligência. Porque o homem, né, o ser humano, utilizando a sua inteligência para si próprio, ele vai saber que ele não precisa desqualificar ninguém. Ninguém precisa ser desqualificado na sua vida, na sua essência, porque você é você. Mas no fim, a mulher e o homem, eles sempre vão identificar conflitos nessa razão social. O que um casal precisa é diálogo, é conversar, é colocar para fora, desconstruir tudo isso que eles aprenderam com o decorrer da vida, né? Com a nossa história, essas coisas que são condicionadas, e se perguntar sempre, eu estou desvalorizando, eu estou diminuindo a pessoa que eu gosto, eu estou desqualificando alguém nesse processo? Então, se tiver, reflita. Conclusões, nós precisamos educar os nossos filhos a serem feministas, né? A serem ativistas da causa LGBTQIA+. Eles precisam ser educados para ter igualdade social, que todos têm direitos e ninguém precisa ser desqualificado. Eles precisam entender que casamento não é o destino, que a gente cresce, a gente é condicionado de que o casamento é nosso destino. Você vai crescer, você vai casar, você vai ter filhos, você vai construir uma família. Isso não é o destino para ser feliz. Você não precisa do outro para ser feliz, ou se sentir completo, ou se sentir protegido. O que a gente precisa crescer e saber educar os nossos filhos é que a gente pode ser feliz sozinho, que a gente pode casar, se descasar, que mesmo assim a gente está buscando a nossa felicidade, a nossa plenitude naquilo que a gente acha confortável para a gente mesmo. A gente precisa caminhar os nossos filhos ao destino deles, não impor o que será o destino deles. Para a gente desconstruir tudo isso, a gente precisa ser humilde, a gente não pode ser arrogante, a gente não pode chegar e falar tem que ser assim, é assim, bater, discutir, colocar esse ódio sobre as pessoas. Não. É ser humilde e falar, escuta, não é bem assim, eu não sou tão frágil, eu posso, eu consigo, eu enfrento, eu não tenho esse tipo de problema. Corrige no privado e elogia em público. Então, quando você vê que alguém está tendo uma ação machista ou tendo uma ação excessiva desse ódio, chame de canto, conversa, não precisa expor, não precisa fazer a outra pessoa passar vergonha, porque isso só vai crescer uma raiva dela. Ô Freudinho, chegou tarde, já tá acabando o vídeo. Dá tchauzinho para as pessoas. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tema, deixa aqui no comentário. Não se esqueça de curtir no canal, compartilhar, se inscrever no canal. Tá bom? Nossa, quanto pelo, Jesus amado. Ai, que soninho, papai. Uma boa semana, um forte abraço e até segunda. Deixa o papai desligar lá.